O presidente Donald Trump, conhecido por suas decisões ousadas e comunicados diretos nas redes sociais, criou uma iniciativa naval gigante que parecia ser a saída para os problemas no Estreito de Hormuz. Em uma postagem em sua rede social na tarde do último domingo, Trump havia anunciado a Operação Project Freedom, uma missão militar americana para escoltar navios comerciais pelo estreito, garantindo passagem segura com vigilância, poder de fogo e pessoal embarcado. Não era mais uma simples operação de rotina. Era, nas palavras do próprio Trump, um gesto humanitário para libertar pessoas, empresas e países presos no caos. 2 navios de bandeira americana conseguiram atravessar nas primeiras horas do anúncio, segundo o próprio Comando Central americano. Parecia o início de uma virada estratégica. O Pentágono já alinhava mais embarcações e aeronaves para ampliar o esforço. Os marinheiros presos na região e o comércio mundial pareciam respirar ares de alívio, ou assim parecia. Mas em menos de 48 horas, o tom mudou drasticamente. Trump anunciou uma pausa abrupta na operação. Novamente em sua rede social ele postou: com base nos pedidos do Paquistão e de outros países, o Project Freedom será pausado por um curto período para ver se um acordo para resolver a guerra pode ser finalizado e assinado. Em declarações à imprensa, ele citou grandes progressos nas negociações mediadas pelo Paquistão e outros países, sugerindo que a diplomacia poderia prevalecer sobre a força. No entanto, a verdade foi revelada agora sobre o que teria motivado essa reviravolta tão rápida. Fontes oficiais falavam em avanços nas conversas com o Irã, mas as informações indicavam algo mais profundo: uma rachadura inesperada entre aliados de longa data no Golfo. De acordo com autoridades americanas e algumas sauditas, a liderança do governo da Arábia Saudita ficou muito irritada com o anúncio surpresa da Operação Project Freedom de Donald Trump. Sem coordenação prévia suficiente, o reino saudita informou à Casa Branca que não autorizaria o uso de sua base aérea Príncipe Sultão ao sudeste de Riad, nem o sobrevoo de seu espaço aéreo por nenhuma aeronave americana envolvida na missão, bem como seus portos estariam fechados para embarcações americanas. Essa restrição, segundo as mesmas fontes, tornava a operação de Trump inviável, bem como poderia colocar em risco os sauditas ante um ataque de retaliação iraniano, já que CENTCOM contava com um apoio aéreo considerado essencial para proteger os navios contra mísseis e drones iranianos. Uma ligação direta entre Trump e o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman não resolveu essa questão. Diante desse problema, o presidente Trump optou por suspender o esforço para restaurar o acesso militar americano ao espaço aéreo crítico. Inclusive, o Kuwait também teria imposto limitações temporárias, reforçando a dependência dos Estados Unidos de bases e permissões regionais. A narrativa parecia clara: um aliado-chave havia puxado o freio de mão, forçando Washington a recuar, uma humilhação não pública para os Estados Unidos, que se recusaram a emitir as implicações que levaram ao recuo da operação naval. O jornal americano New York Times, alvo de muitas críticas por Trump, detalhou como o acesso à base na Arábia Saudita e no Kuwait era indispensável para o guarda-chuva defensivo desta missão. Analistas até apontavam para um receio saudita de ser arrastado para uma nova fase de confronto direto com o Irã, especialmente após os bombardeios em fevereiro. A Arábia Saudita priorizou a diplomacia e a estabilidade de seus campos de petróleo, temendo retaliações que pudessem atingir sua infraestrutura energética ou cidades novamente. Parecia uma lição clássica de geopolítica para o Trump, com suas próprias autoridades praticamente desmentindo a sua postagem que relacionava a suspensão da operação naval como progresso nas negociações com o Irã. Porém, algumas autoridades da Arábia Saudita, de forma direta e enfática, desmentiu a versão apresentada por essas autoridades americanas.
Uma fonte próxima ao governo saudita deu uma outra versão. Declarou que o relatório não é verdade. Segundo ela, os Estados Unidos mantinham acesso regular às bases e ao espaço aéreo sauditas, sem qualquer suspensão imposta por Riad em relação à Operação Project Freedom. Não houve confirmação oficial de restrições ou de uma crise diplomática causada pelo anúncio surpresa. Ao contrário, fontes sauditas enfatizaram o contato constante entre Trump e Mohammed bin Salman, além de conversas com o vice-presidente J.D. Vance, o secretário de Estado Marco Rubio e o Comando Central. Então ficam as indagações. Quem está falando a verdade? As autoridades americanas que vazaram as informações sobre a restrição do acesso às bases sauditas e do Kuwait, ou algumas autoridades sauditas ligadas ao governo de Bin Salman? Não sabemos, mas muito provavelmente algo grande aconteceu, e os sauditas podem ter buscado reparar publicamente os rumores sobre um possível racha diplomático e geopolítico nas relações entre as partes. E o área militar tem a obrigação de relatar e analisar todos esses cenários independentemente dos desfechos. O governo da Arábia Saudita posiciona-se como muito favorável aos esforços diplomáticos do Paquistão para um cessar-fogo, preferindo a via de negociação à escalada militar. Navios ainda seguem presos, preços do petróleo oscilam e as conversas diplomáticas prosseguem nos bastidores mesmo após os ataques mútuos dos últimos dias. Como sabem, não temos patrocinadores, somos independentes e produzir conteúdo militar de qualidade exige dedicação. Por isso peço seu apoio, doe qualquer valor para a nossa chave Pix, canal aramilitaroff@gmail.com.